Fala, meu povo, de novo aqui com vocês. Eita, você é chato. E aí, galera, como é que vocês estão? Novamente, Bruno Lardião com vocês aqui para mais uma resolução de questão Enem 2022. Mais uma questão que eu peguei na prova, achei ela bem legal. Ela é uma questão que fala de concentração grama por litro, miligrama por litro. Mas é uma questão de regra de 3, exige um pouquinho de matemática na história, mas basicamente se você domina a porcentagem, aquela parte de porcentagem, tirar o percentual de um valor, determinar esse percentual, você consegue fazer tranquilamente. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos logo ler a questão, porque ela tem um procedimento para ser explicado no meio do caminho ainda, certo? E eu não vou usar a canetinha hoje é só... Mas antes eu queria te convidar para curtir o canal, se inscrever aí, dar uma força aí pro canal que você melhor, tá certo? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguém que esteja fazendo também a prova, que vai fazer Enem, que esteja para a leitura da questão. Na tela do slide mesmo. O etanol é um combustível produzido a partir da fermentação sacarose, presente no caldo da cana e açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte, por causa da ação de micro-organismos. Foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e cada um recebeu um código de identificação. No quadro abaixo, no caso não é abaixo, no quadro que vai vir a seguir, são apresentados dados da concentração de sacarose e de micro-organismos presentes nas amostras. Então o que ele diz? Tem 5 amostras de cana-de-açúcar e elas têm sacarose. Para aumentar a qualidade e quantidade de álcool que é produzido, eu preciso escolher aquela que é mais resistente ao micro-organismo. Então eles separaram 5 amostras, cortaram 5 amostras, deram um código a cada uma e analisaram com base nos micro-organismos conhecidos, né? Então ele mostra uma tabela aqui na próxima tela. E aí nós vemos aqui uma tabela, né? Temos aqui uma tabelinha bonitinha, onde vai mostrar o tipo da amostra, o nome da amostra, a concentração de sacarose que essa amostra tem, acho que era conhecido para cultivar, né? Aqui eu tenho a amostra, né, o quantitativo em grama por litro, ou seja, eu tenho grama por litro de caldo de cana, certo? 13 gramas, 18 gramas, 16 gramas por litro, 14 gramas de sacarose por litro, 17 gramas de sacarose por litro. É assim que eu tenho que ler. Então, de novo, 13 gramas por litro, 18 gramas por litro, 16 gramas por litro, assim vai. E abaixo ele bota a concentração de micro-organismo em miligrama por litro. Então, ó, essa amostra RB72, ela contém uma amostra em miligrama de micro-organismo por litro de caldo de cana. Então é 0,7, 0,8, 0,6, 0,5, 0,9 miligrama por litro de cana de caldo de cana extraído, certo? Pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, consequentemente, produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50%. Essa informaçãozinha aqui, ela é muito importante, certo? Marca essa parte aqui, 50% da sacarose nesse intervalo de tempo, nesse período de tempo, para cada 1 miligrama de micro-organismo presente da cana-de-açúcar. E aqui é onde estava disponível esse artigo, esse material, certo? Olha a informação importante que ele está dando aqui para a gente. Ele está me dizendo... Eu vou ter uma redução, se eu consigo grifar aqui, que hoje eu estou sem caneta, estou com o mouse hoje. Aproximadamente 50% a concentração de sacarose para cada 1 miligrama por litro. Então ele diz também aqui, ó, que ele quer que contenha o menor teor, ou seja, pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de cana de sacarose após 10 horas. Certo? Ou seja, ele tem que escolher uma espécie que vai durar, que vai ter mais cana-de-açúcar após 10 horas, que deve ser o tempo que ela leva do corte até chegar na parte da moagem. Ou seja, do corte até a moagem ela deve levar cerca de 10 horas. Então, a espécie que conseguir manter o maior quantitativo de sacarose ali dentro vai ser a escolhida. Simples assim. Beleza? E aí também pede que você considere aqui, ó, que existe uma redução de aproximadamente 50% dessa concentração aqui. Essa concentração vai cair por miligrama de micro-organismo. Só que a gente precisa perceber uma coisa importante. Amplia aí. Perceba aqui. Na tabela, se você observou direitinho, nenhuma das amostras contém 1 miligrama de micro-organismo por litro de caldo de cana. Então, não tem. O que acontece? Ele está dizendo aqui que as amostras têm 0,7. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar aqui uma situação. Vamos analisar no quadro ao lado. Então, vou pegar a amostra RB72. É a que tem aqui, ó, 13 gramas por litro de açúcar e 0,7 miligramas de sacarose. Então vamos lá, ela tem 13 gramas por litro, certo? De
sacarose, e ela vai ter uma redução, suposta redução, de 50% de sua massa, de sua concentração de sacarose, após 10 horas de corte. Mas isso para cada 1 miligrama de micro-organismo. Só que eu não tenho 1 miligrama, eu tenho somente 0,7. Eu não tenho 1 miligrama. E aí eu tenho que fazer uma regrinha de 3. Né? Bom, se 50% vai ser a concentração para 1 miligrama de micro-organismo, se eu tiver somente 0,7, eu vou ter 35% apenas. Diretamente, 5 vezes 0,7. Eu vou ter 35% de redução. Ou seja, eu só teria 50% se fosse 1 miligrama. Mas eu não tenho 1 miligrama de bichinhos lá comendo sacarose. Eu tenho 0,7 miligramas, proporcionalmente falando. Então ele não vai reduzir os 50%, vai reduzir só 0,35 ou 0,35 ou 35%. Tranquilo aí? Então, ele vai dar uma reduzida aqui de 35% de sacarose após os 10 horas de corte. Se a gente extrapolar essa ideia para todos as outras amostras, teríamos isso, ó. Amostra, sacarose, e aí ele vai, ó. Para a amostra RB, vamos ter somente 40%, para a RB92, 30%, para a SP97, 30%, e para SP80, 45%. Essa é a realidade que eu vou ter das quantidades de amostra. E aí ele vai perguntar, ora, qual vai ter o maior teor de sacarose? O maior teor de sacarose, e aí você vai observar que esses teores aqui, ele vai ter, logicamente, aquele teor que tem maior quantidade, eu vou descartar. Então, já vou descartar esse 45%, já vou descartar esse 35% e já vou descartar esse 40%. Por quê? Quanto maior a porcentagem, mais sacarose vai ser consumida. E eu quero que consuma menos sacarose, porque eu preciso ter mais álcool no final do processo. Então, quanto menos a bactéria consome, mais álcool sobra para mim ou para a indústria, no caso, no final. Só me restou duas opções, a RB84 e a RB92. Mas observe que a RB92 tem 16... Perdão, corrigindo, né? A RB92 e a SP97. Observe que a RB92, né, vou cortar aqui também para a gente não confundir o cálculo, não é isso? A RB92 tem 16 gramas por litro de sacarose e só vai ter uma perca de 30%. A SP97 vai ter 14%, 14 gramas por litro de sacarose. 14 gramas por litro de sacarose e vai perder somente 30%. Logicamente, 30% de quem tem mais, sobra mais. Certo? Então, aqui, fazendo uma continha de padaria, vamos ter o seguinte, ó, 16, você consegue escrever aqui, 16 vezes 3, vai sobrar aqui 48, no caso 4,8 gramas por litro de sacarose. E se eu fizer, esse ficou horrível porque eu não estou usando a caneta, tá, pessoal? Me perdoa aí, tá? E aqui eu vou ter, ó, 14 vezes 0,3, vezes 3 no caso, não é isso? Vai ficar 3 vezes 4, 12 vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4, 4,2 gramas para cada 1 litro de caldo de cana. Ou seja, o que vai sobrar mais para mim é a amostra que tem 4,8, que no caso é a RB92, cuja resposta está na letra C. Beleza, galera? Tranquilidade? Então, observe que essa questão ela foi basicamente um raciocínio, como todas elas basicamente são, né? Foi que eu resolvi ela, resumindo. Primeiramente, tirei o percentual da bactéria, ou seja, eu tenho 0,7, 0,8, 0,9, então eu vou consumir tantos por cento, a redução vai ser de tantos por cento proporcional ao que ele mandou considerar. Considere que é 50% em 1 miligrama. Tirei o percentual proporcional de cada um ali bonitinho, 35, fui tirando tudinho. Depois eu peguei, bom, esses dois aqui vão ter o mesmo percentual de 30% de redução. Qual é a maior concentração? Foi só achar a espécie que tinha a maior concentração. Então, ó, vê lá, refaz essa questão de novo. Qualquer coisa, comenta aí para mim se você precisa de mais alguma, se alguma coisa ficou em aberto, se você teve alguma dúvida, se alguma coisa você não entendeu. Deixa para mim aí nos comentários que eu, com certeza, eu vou responder assim que eu enxergar que lá tem um comentário seu, beleza? E aí, não se esquece de dar aquela força não, dá aquela força no canal, faz aquele esquema lá pra gente poder divulgar o trabalho, que aí basicamente é resolução de questões do Enem, e para todo mundo isso é útil. Beleza, galera? Então, forte abraço, valeu e fui!